Olá, estudantes, bem-vindos à aula de matemática, aula digital 8, parte 3. Nesta aula estudaremos conjunto dos números reais, grandezas proporcionais e números racionais. Vamos aprender números racionais e razão, valor 10 pontos no seu placar individual. Razão entre segmentos de reta, porcentagem, e faça você no valor de 20 pontos no seu placar individual. Um mundo mega curioso com extremos inimagináveis. Participe da aula e ganhe 10 pontos no seu placar individual. A trilha, terceira estação do nível 2, os números racionais. Conheça os animais mais extremos da Terra. Considerando todos os animais velozes, o vencedor é o falcão peregrino, ave de rapina que já foi registrada voando a estonteantes 380 km por hora. Vamos aprender agora em matemática o significado de razão. Quando pensamos em velocidade média de um falcão peregrino, estamos comparando duas grandezas, distância e tempo. Velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Estamos comparando a distância percorrida pela ave com o tempo gasto para percorrer essa distância. Por que a velocidade média é uma razão? Ela é uma razão justamente porque tem um sentido de comparação entre duas grandezas. Razão é o mesmo que uma fração. Ela é utilizada no intuito de comparar situações. Estamos querendo dizer que o falcão peregrino ele percorreu uma distância de 380 quilômetros em 1 hora. Muitos pesquisadores acreditavam que a tartaruga de pente não era uma tartaruga migratória, mas se enganaram. A tartaruga de pente viaja a maior distância já registrada no Brasil para a espécie. Na ilha Bermuda, no Caribe, uma tartaruga de pente foi resgatada com marcas do Brasil. Os pesquisadores do projeto Tamar descobriram que o animal havia percorrido no mínimo 5.193 quilômetros. No mapa, uma representação da distância entre o Brasil e a ilha de Bermudas, no Caribe. Podemos comparar a distância entre o Brasil e a ilha Bermudas com a distância percorrida pela tartaruga de pente. Observe a reta numérica. Ela está dividida de 1.000 em 1.000 partes. Perceba que a distância entre Brasil e Bermudas é de 5.352 quilômetros. Observe a reta vermelha atingindo aproximadamente essa quilometragem. Abaixo, a distância percorrida pela tartaruga de pente, 5.193 quilômetros. Está representado pela faixa azul. Observe que está bem próximo do número 5.000. Razão. A razão entre as distâncias seria uma divisão entre a distância entre Brasil e Bermudas dividido pela distância percorrida pela tartaruga. Portanto, temos 5.352 quilômetros comparados com 5.193 quilômetros de distância. Razão é uma forma de se realizar a comparação de duas grandezas. No entanto, para isto é necessário que as duas estejam na mesma unidade de medida. Para que você aprendeu o que é uma razão, vamos saber o que é uma proporção? Vamos ver o exemplo. Pedro ganhou de presente um exemplar de um avião que foi confeccionado por um artista em modelismo. Mas o que é modelismo?
O modelismo é a recriação em escala reduzida de modelos de carros, navios, aviões, entre outros. Vamos entender melhor o que seja uma proporção. A maquete obedece às mesmas dimensões do avião original, mas em tamanho reduzido. Isso significa que todas as medidas são divididas por um mesmo número. Ao olhar para o modelo, reconhecemos o objeto real. Então, podemos dizer que as proporções foram mantidas. Em matemática, podemos dizer que proporção é a igualdade entre duas razões. Observe o exemplo. 4 vezes 9, 36. 18 vezes 2 também é 36. Temos então aí uma proporção. Agora, falando em razão e proporção, podemos compreender o que seja uma porcentagem ou razão centesimal, que são razões cujo termo consequente é igual a 100. Representamos a porcentagem através do símbolo %. Mais alguns exemplos sobre porcentagem. Nós temos um quadrado de 10 por 10, composto por 100 quadradinhos, dos quais foram pintados de vermelho 25 desses quadradinhos. Então, eu posso dizer que eu tenho 25 quadradinhos vermelhos num total de 100. Então, eu tenho 25% de quadradinhos vermelhos. Pintamos 9 quadradinhos de amarelo. Então, temos 9 quadradinhos amarelos em 100 quadradinhos, portanto, 9% amarelos. E 12 azuis em 100, 12% de azuis. Vamos analisar em porcentagem quantos quilômetros faltou para a tartaruga percorrer toda a distância entre o Brasil e a Ilha Bermudas? Observe esta razão. Distância total, distância percorrida. Vamos considerar que a distância total seja 100 e vamos calcular de quanto de 100 quilômetros a tartaruga percorreu. Vamos fazer a multiplicação, produto dos meios, produto dos extremos, uma proporção. Então, temos que 5.352 vezes x é igual a 5.193 vezes 100. Resolvendo a equação, encontramos que a tartaruga de pente percorreu 97% do percurso, faltando apenas 3% para completar o total do percurso. Agora é a sua vez. É um faça você, exercícios para você treinar. Esse primeiro exercício é para você trabalhar com a velocidade média. Lembre-se que velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Esse exercício é para você calcular a porcentagem. Este último exercício é sobre proporção. Muito fácil, não é? Vamos lá, hein? Capricha. Correção. Pode usar a sua calculadora. Te espero na próxima videoaula. Até lá!